Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, Behold the King! Behold the King! Behold the King! O senhor mandou pra mim que tem um jovenzinho entrevistando ele? Eu esqueci só de anotar o nome. Eu vou anotar pra mim. Eu vou procurar pra você. A gente vai acabar rapidinho aqui, só tem 10 negócios, dá até pra gente procurar pra você. Vai ser bom. Então vamos estar dando prosseguimento aí ao nosso estudo, né? O terceiro estudo nós estamos fazendo acerca dos seres angelicais, ou dos anjos, né? Já abordamos no início aí sobre a existência, quando foram criados, quando que eles foram criados, quem são os anjos. Abordamos também um pouco sobre satanologia, né? Vimos ali o conceito que havia no período dos patriarcas, não tinha esse tipo de pensamento, essa questão ela foi sendo desenvolvida, começou ali na monarquia, e aí, né, na história do Segundo Templo, e isso aí foi perdurando, foi se desenvolvendo esse pensamento acerca da pessoa de Satanás com um nome próprio, né? O nome em si, né? A pessoa, o anjo em si, a gente já sabe que ele existe, mas a questão dele assumir essa identidade, né? Ela vai começar ali a partir do período da monarquia, tá? Então nós já abordamos algumas questões, abordamos o livro de Ezequiel, de Isaías, falando sobre a questão do rei da Babilônia, o rei de Tiro, né? Mas nós vamos também pincelar, então mais uma pinceladinha nesse assunto, aqui nessa segunda parte também, que são os anjos maus, né? Quando que eles surgem, a sua existência, né? Então nós vamos abordar, vamos fechar esse nosso assunto aí, creio que nós vamos ter aqui até a página 40, né? Então nós temos apenas 9 páginas aqui para a gente fechar este assunto aí. Vamos ver o que acontece, né? Então nós temos aí, ó, parte 2, os anjos maus, né? Por mais que a gente já abordou a satanologia para falar da origem de Satanás primeiro, né? Porque na verdade a gente sabe que primeiro a rebelião, primeiro a rebelar-se, entrar nesse conceito de rebelião, é o conhecido como Lúcifer, que esse nome vai ser dado, é um nome dado por um pai da igreja, que, né, fez ali do latim, que deturpou esse nome aí, que na verdade não tem essa característica por causa do negócio de filho da alva, né? Então nós vamos ver aqui, e depois, dentro dessa rebelião dele, si próprio, no seu orgulho, ele vai conseguir ludibriar, tá? Alguns outros anjos também que têm a mesma, alguns acreditam que o mesmo princípio que o levou a rebeliar contra Deus, que era o orgulho, a soberba, é o mesmo princípio que ele vai lançar. Isso já é teoria, tá? Isso não adianta procurar na Bíblia, que não tem. Isso é teoria, é o mesmo princípio que ele vai colocar diante dos demais que vão seguir, que lá no livro do Apocalipse vai chamar como terça parte das estrelas, tá? Ou seja, a terça parte dos anjos, naquela rebelião, naquela guerra contra Miguel e seus anjos, que vai acontecer no livro do Apocalipse, capítulo 12, tá? Então, essa teoria, ela surge, tá? Por quê? Com esse fato de orgulho. Porque vai ser a mesma apresentação que ele usa, ou seja, o mesmo prato, vamos colocar assim, que ele usa para derrubar Adão e Eva, né? Para derrubar Adão e Eva, a questão do orgulho, da vaidade, ser igual a Deus. Então, alguns estudiosos, né, a maioria consente que este é o prato que ele vai apresentar para esses outros anjos, para o seguir nesta rebelião, tá? Daí para ele, assim, colocar diante deles uma proposta também de terem poder, um poder de julgamento, um poder de reinado e essa questão toda, tá? E a Bíblia vai apresentar ele com essa característica também, sendo, né, o príncipe das potestades do ar, né, o Deus deste século. Então a Bíblia ela vem apresentando esses adjetivos a Satanás,
e ele perpassa, né, principalmente, a gente sabe que muitos dos seus seguidores é porque ele faz propostas, que é justamente no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 4, que ele vai apresentar propostas para Cristo, do orgulho, da vaidade, do prazer, para tentar tirar Cristo do foco. Mas ele é derrotado porque Cristo ele vai cumprir ali o seu papel ali e seguir a orientação divina, continuar com o seu coração firme na presença do Eterno, naquela questão de sendo ele humano. Então vamos ver, parte 2, os anjos maus. Sua existência é ensinada em 7 livros do Antigo Testamento e por todos os autores do Novo Testamento. Cristo reconheceu e ensinou sobre a existência de Satanás, Mateus 13:39, Lucas 10:18, Lucas 11:18. A concepção do diabo, com chifres e aparência horrível, não é bíblica, mas pagã. Afinal, uma estratégia dele, mentira, é justamente negar a sua própria aparência. Então essa questão de Satanás tem chifre, tem rabo, isso tudo é uma questão mitológica, tá? Isso foi tirado de uma raiz mitológica, tanto essênia quanto grega também, tá? Para poder colocar uma figura neste ser, tá? Neste ser, só que a Bíblia já apresenta, nós vamos abordar aqui, a primeira vez que ele é mencionado, né, no livro de Ezequiel, nós vemos que ele é um querubim. Ele é apresentado como um querubim. E outra coisa, ele não é um qualquer querubim. Se você procurar dentro do texto bíblico, o único, até mesmo os apócrifos, você não vai achar o único que é considerado como querubim ungido, é ele. Não tem outro, tá? Entre as classes angelicais, tanto dos que guardaram seus principados e os que não guardaram o principado, não existe outro. Esse foi o único que a Bíblia traz referência de ser considerado como querube ungido, né? Querube Mashiach, ou seja, ungido. É o único ungido. Então, aí o que acontece? E aí muitas pessoas, né, na atualidade, brincam com o diabo como se, né, de outra coisa. Não adianta, na cabeça da pessoa sai Satanás, mas às vezes não é nem o Satanás, é um demônio, tá? Que está a serviço dele, que está agindo ali, e a pessoa está chamando aquele demônio de Satanás, tá? Às vezes nem é o Satanás mesmo, é um demônio que está ali agindo, isso é fato. Mas às vezes as pessoas, elas acham que toda incorporação de demônio é o Satanás que está ali. Não é, rapaz. Se o Satanás entrar numa vida da pessoa, o Satanás mesmo possui o corpo da pessoa, essa pessoa, só Jesus para jogar por terra, tá? Não é qualquer um que vai conseguir dar de frente com ele, não. Por que a gente pode entender isso? Porque quando a gente vai ler o livro de Judas, tá? A Bíblia vai dizer que ele contendia, né, com o arcanjo acerca do corpo de Moisés e vai dizer que o arcanjo não teve ousadia de usar contra ele palavras, tá? Por quê? Porque ele respeitou aquela questão do respeito da unção. Ele é ungido. Né? E segundo, nós já sabemos o conceito bíblico que nós não devemos tocar os ungidos do Senhor, que está no livro de Salmos, não toquei os meus ungidos. E Davi ele vai reconhecer isso na vida de Saul. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, peraí, mas ele é ungido de Deus? Deus que ungiu. Só que é o seguinte, o fato da pessoa pecar, então, né, pregadores, pastores, crentes, seja membro de banco ou pastor de púlpito, de convenção, pessoa pecou, gente, a unção ainda está sobre ela, só que a unção não salva, a unção não vai levar a pessoa para o céu, mas a unção ela não é retirada, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento, ou seja, a pessoa pode ser ungida, ser usada por Deus, mas se ela pecar, ela não vai perder aquela unção. Se ela cair em si e ela souber, tiver a maturidade ou o temor de não usar a unção porque está em pecado, ela vai, agora se ela não tiver temor nenhum, ela vai continuar fazendo milagre, continuar fazendo prodígio, continuar expulsando demônio em pecado, mas isso não garante para ela salvação. É o que nós temos o conceito que Jesus vai ensinar isso em Mateus 7, do verso 21 ao verso 23. Nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas muitos me dirão aqui de Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitas maravilhas, mas lhes direi abertamente, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. A pessoa estava na prática da iniquidade é pecado, ela estava na prática do pecado, curou, libertou, transformou, fez várias coisas,
através da unção que foi dado a ela, mas pelo fato de ser ungida, de estar sendo usado, achava que Deus não estava levando em conta o seu pecado e infelizmente morreu, foi para o inferno. E prova disso é que Satanás também faz sinais, né? Exatamente, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer que, se possível for, ele, né, enganaria até os escolhidos, né, fazendo sinais. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele se transfigura em anjo de luz. Para ele é fichinha, por ser um querubim ungido. Então, tá vendo? Então, essa questão de tocar no ungido é uma coisa muito perigosa, né? Então, pessoa é ungida de Deus, se Deus separou, Deus ungiu, caiu para lá, gente. Se nós não tiver coragem de orar para a pessoa para Deus levantar ela, vamos largar de lado, então, vamos ficar sentando o pau, não. A gente só tem que ter a coerência também de não deixar a pessoa no pecado e deixar ela ter participação nas coisas santas de Deus, sendo que ela está em pecado. Aí não. Mas, né, repreende a pessoa, deixa ela no campo dela. Agora, é ela que tem que ter o temor e o caráter de aceitar a disciplina e se restabelecer. Até porque essa pessoa ela não foi rejeitada eternamente. Não. Satanás ele já foi rejeitado eternamente. Nós já abordamos Agora aqui ela, pessoa, não. exatamente. E nós já abordamos aqui que existe também um risco daquela pessoa que ela cai nessa situação, de que ela, né, que está em Hebreus capítulo de número 6, se não me fala a memória, né, que a pessoa ela vai cair nesse endurecimento de coração e ela não vai gerar arrependimento nela, para ela só resta um ardor de fogo. Então isso aí também é um perigo. Mas é quando a pessoa ela já endureceu a seu serviço, o seu coração não está querendo se arrepender, não sente nem remorso, nem arrependimento, não sente nada. Não sente aversão nenhuma pelo pecado, então ela vai continuar naquela postura, mas aí a Bíblia já diz que esse aí não tem perdão para ele não. Então, concernente a blasfêmia contra o Espírito Santo também, né? Então, voltando aqui só para explicar a questão do ungido, então ele era, né? Essa forma de apresentar ele é mitológica, né? De diabo com chifre, ele pode, tá? Ele pode, mas essa não é a figura dele. A figura dele é de um ungido, um querubim ungido, ou seja, aquele que ele é reluzente, como nós vimos lá na tradução do hebraico, é aquele que reluz, né? Aquele que brilha, que tem fulgor, nessa questão aí. Designações, nomes, né? Satanás, adversário, diabo, difamador, caluniador, nós já vimos aqui no grego, né? Quando o apóstolo Paulo vai falar que aquele que difama o seu irmão, lá a palavra está lá é diabo, ou seja, está a serviço do próprio Satanás. Lúcifer, filho da alva, é um nome aí também desconsiderado, porque foi inventado. Beelzebul, senhor da casa. Belial, inútil, sem valor, imprestável, né? Destruidor. Apolion no grego e Abaddon no hebraico. Ódio contra o Criador e suas obras. Títulos que são dados a esses anjos maus, ou ao próprio Satanás: maligno, tentador, príncipe e Deus deste mundo, acusador de nossos irmãos. Suas representações: ele é representado como serpente, Gênesis 3:1, Apocalipse 12:9, como dragão, Apocalipse 12:3, anjo de luz, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4. A queda de Lúcifer. Então nós vamos pincelar novamente essa questão de Isaías e de Ezequiel. A Bíblia deixa vislumbrar uma história chocante de uma rebelião contra Deus, que ocorreu muito antes da raça humana existir na Terra. Essa história pode explicar a origem do mal do universo e por que o mundo é tão atormentado pelo mal hoje em dia. O texto de Ezequiel 28, 11 e 18, Ezequiel 28, 11 e 18 traz uma palavra que, à primeira vista, é dirigida ao rei de Tiro. Então nós já abordamos essa questão aqui, né? E aqui vai pincelar praticamente a mesma coisa que a gente abordou falando sobre satanologia. No entanto, uma leitura atenta ao texto revela que o personagem central da história não pode ser o rei de Tiro. Por exemplo, em Ezequiel 21, 8 e 3 diz que a pessoa de quem se fala estava no Éden, jardim de Deus, e era um ser criado. A Bíblia diz que apenas Deus, Adão, Eva e Satanás estiveram no jardim do Éden. Em Ezequiel 18, 14 e 16 diz que a pessoa em questão era um querubim, ou um queruve, né? Um queruve, que é um tipo de anjo. Dessas indicações podemos deduzir que
a pessoa verdadeira, descrita em Ezequiel 28, de 11 a 18, é um anjo, caracterizado como um rei terreno. O foco da semelhança entre o rei terreno de Tiro e o anjo é o problema do orgulho. Tá? Então, aquilo que a gente falou sobre transição profética, tá? Ascensão ou transição profética, de estar tendo uma visão de algo que é temporal, está acontecendo ali no presente, mas naquele mesmo instante, uma transição profética acontece onde Deus vai levar ao futuro para explicar alguma coisa que aconteceu, no caso aqui, claro, no passado, né? Da questão de rebelião, essas coisas, e que pode acontecer. Então é uma transição profética, tá? Então estudiosos entendem essa questão de falar para a pessoa do rei de Tiro, colocar a pessoa de Satanás explicando a sua história, a sua queda, nessa questão aí, da sua origem, onde estava e demais coisas. De acordo com a história, um dos anjos que Deus criou, aparentemente era um guarda perto do trono de Deus, Ezequiel 28, 14. Esse anjo foi criado muito belo e sábio, mas corrompeu-se em resultado do orgulho, Ezequiel 28, 1 a 7. No Novo Testamento, o Espírito Santo revelou pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3, 6, que a queda e condenação de Satanás foram resultado de sua presunção, soberba e arrogância. Reunido esses dados, é muito plausível que a verdadeira pessoa descrita em Ezequiel 28, de 11 a 18, é Satanás, apesar de ele não ser identificado pelo nome na passagem. Transição profética, então guardar isso aí, tá? Como esse anjo foi assim consumido pelo orgulho. De acordo com a história, ele começou a pensar sobre a grandeza, a grande beleza e sabedoria que Deus lhe dera quando criou, Ezequiel 28, 13 e 17. Talvez ele começou a pensar mais em si do que em Deus e ficou presunçoso, né? Grande perigo do orgulho na vida também de um servo de Deus usado, ungido. Tomar muito cuidado, a gente tem que vigiar demais nessa questão da unção que nós temos de Deus. À medida que a sua vaidade aumenta, ele começou a adorar a si mesmo. Isso acontece demais. A pessoa começar a cair no narcisismo, né, de si mesmo, do seu orgulho, da sua vaidade, ver a sua própria vaidade, pensar na sua própria vaidade, em si mesmo, tá? O orgulho, a soberba, o ego, né? Em vez de adorar a Deus. Sabemos pelo encontro de Jesus com Satanás que no deserto, Mateus 4:1, que o grande desejo de Satanás é ser adorado por Deus, Cristo, Mateus 4:9. Ele queria que Deus adorasse a ele, a criatura, em vez de ele adorar a Deus, o Criador. Né? Aqui colocando a questão de Cristo como sendo Deus encarnado. O texto de Isaías 14, 12 e 14. Em Isaías 14, 12 e 14, há uma passagem muito semelhante a de Ezequiel 28, 11 e 18. Esta é dirigida ao rei de Babilônia, porém, igualmente parece implicar-se alguém maior que o rei de Babilônia, com vaidade ambiciosa similar. Em Isaías 14, 12, revela-se que uma pessoa identificada como Lúcifer, estrela da manhã, ou estrela d'alva, filho d'alva, que é o que, eu esqueço o nome lá do pai da igreja, não lembro se era o Gregório I que deu esse nome aí, tem a ambição de dominar sobre todos os anjos e tornar-se como Deus. Isaías 14, 13 e 14 a 14. Parece haver uma forte possibilidade que Ezequiel 28, 11, 18, Isaías 14, 12 e 14 estejam falando do mesmo anjo que é Satanás. Então essa questão desse orgulho, dessa vaidade, desse desejo de ser maior que Deus, igual a Deus, adorado no lugar de Deus, é uma questão que Satanás ele sempre carrega diante dele e, como eu disse no começo, é o que ele mais apresenta para que as pessoas vão após o seu ensinamento. É praticamente uma doutrina dele levar a adoração a si mesmo, né? Então a questão de como eu disse aqui, né? Pastor, pregador, cantor, ensinador, a gente tem que tomar muito cuidado com a arrogância, com a soberba, com a vaidade, tá? Com o desejo, né? Claro que nós temos que orar a Deus, pedir que, né? E Deus quer que isso aconteça, né?
que a gente se torne conhecido para levar o evangelho. Não tem como a pessoa te convidar se a pessoa não te conhece. A pessoa só vai te convidar se ela te conhecer. Aí a pessoa só vai te conhecer se alguém te ouvir pregar, se alguém te ouvir falar e falar, ó, eu tenho um pregador para te indicar aqui, pode trazer que ele é benção. Então seu nome tem que propagar mesmo. Para quê? Para você levar a mensagem de Deus. Só que a gente tem que tomar o devido cuidado de não cair na soberba e na arrogância, tá? Essa questão de ter a fama, tem que saber como ter essa fama, tá? Outro dia um pastor amigo de um amigo meu, a gente estava na rua conversando, ele, não quero ser famoso, meu irmão, você tem que ser famoso. Se você não for famoso, o nome de Jesus não vai ser glorificado através da sua vida, não. Como é que as pessoas vão te conhecer? A Bíblia diz que a fama de Jesus corria por toda a terra, e a multidão ia atrás dele. Então você tem que ter fama, mas só tem que ver como é que nós vamos agir quando essa fama chega, tá? Então, se nós não soubermos nos comportar no momento dessa fama, nós acabamos perdendo a visão de Deus, a visão de servo e achar que somos deuses, né? Aí é que está o grande perigo. Será que pelo fato do Senhor ser conhecedor de todas as coisas, ele sabendo que a pessoa pode se gloriar, ele priva a pessoa dessa... Será que... Privar não vai. Privar não vai, não. Ele vai deixar acontecer para a pessoa saber. Porque não vai te privar disso. Porque a pessoa só vai cair em si no momento que ela tiver na atitude. O filho pródigo só entendeu, ele só caiu em si na hora da miséria. Na hora que, enquanto ele tinha tudo, né, saiu da casa do pai com fortuna, com riqueza, ele não quis nem saber, não. É que eu curti a vida. Na hora que acabou tudo, aí é que ele viu quão tolo ele foi. Né? Aí a Bíblia diz, e caindo em si disse, quantos servos de meu pai comem do bom e do melhor, e eu aqui padeço necessidade. Já sei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe como um dos teus jornaleiros. Entendeu? Então ele precisou, o pai já sabia que o caminho não estava certo, porque primeiro ele passou por cima de um preceito, tá? Qual que era o preceito? Quem tinha que receber era o mais velho, não era ele. Ele passou por cima do preceito da primogenitura. O pai deixou, porque o pai já sabia que estava tudo errado. Então o pai permitiu, porque o pai já sabia. Então Deus é a mesma coisa. Deus ele não vai, tipo assim, nos privar. Né? Deus ele não tenta ninguém. Mas ele deixa a gente ir até a gente entender a hora que é. Entendeu? Então ele não vai privar, não. Ele vai permitir sim. Tá? Uma hora ou outra, como diz um hino que eles cantam, a casa vai cair. Aí a pessoa vai ter que cair em si. Ou ele volta para o caminho, ele pratica uma techuvá e retorna, faz esse retorno, né? Ou então ele continua o caminho de orgulho dele. Vai depender de qual postura a pessoa vai tomar quando se for colocado na cara dela, rapaz, o que eu fiz? Aí pronto. Então Deus ele vai permitir, Deus não vai privar não, tá? Porque Deus você pode ver que quando Davi está sendo perseguido por Saul, né? Nós vemos que Deus colocou Saul nas mãos de Davi. E os próprios que estavam com Davi disseram, olha, Deus colocou o seu inimigo na tua mão. Então o momento de Davi falou, opa, é agora. Então se foi Deus que colocou, a hora de eu passar a espada, tomar posse do trono que eu já tenho por direito, que Deus já falou que é meu, então é agora. Não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Né? Então, tá vendo? Então Deus vai deixando. Agora tem outros igual o Judas. Deus poderia intervir, não, Judas. Vai lá, vendo o que você quiser, olha. Tá aí, o próprio Jesus, ó, você vai fazer, faz logo. Você não vem aqui para isso? Faz lá o que você quer fazer, olha, né? E ele foi, fez e, infelizmente, né? Arrependeu-se mais, o arrependimento dele não teve muita questão, porque depois ele foi e se suicidou, né? Aí, vamos entrar nessa questão de Judas, não. Talvez Satanás pensou sobre a criatura magnífica e sábia que ele era, por isso digno de adoração, que deveria exercer liderança como Deus. Por causa do seu orgulho, este anjo planejou um golpe contra Deus. Misericórdia. Uma independência contra Deus, né? Misericórdia. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus, né? Por isso que eu gosto muito do hino que canta aí, Aquieta minha alma, né?
que a dependência, ela faz a gente entender, né, a Luína só fala que ela tem medo de viver essa dependência pela fé, mas ela sabe que ela precisa confiar naquele que fez a promessa, né? Então a gente é dependente de Deus, confiamos em Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele vai nos garantir a vitória, sabendo que nós somos 100% dependentes do Eterno, para qualquer coisa, para tudo, né? O texto de Apocalipse 12, 3, 4, 7, 9 a 9. Em Apocalipse há mais uma referência à queda de Satanás. O texto declara que Miguel, líder dos anjos, guerreou contra Lúcifer e o diabo foi atirado na terra. Esse texto sugere que Lúcifer foi lançado na terra com a terça parte dos anjos. Tá? Como os outros anjos se envolveram na rebelião de Satanás, aí é aquilo que eu já falei. Vale a pena pensar por um momento em como a rebelião de outros anjos provavelmente aconteceu. A Bíblia não nos diz diretamente, mas traz alguma identificação, como ocorreu com Satanás. O orgulho pode ter sido a causa. Talvez por sugestão de Satanás, eles quiseram obter uma posição maior do que Deus lhes atribuíra. A queda de anjos é mencionada em 2 Pedro 2,4, Judas 6, capítulo 1, verso 6, e Apocalipse 12, 4. Ali diz que o dragão, Satanás, na conferência de Apocalipse 12, 9, arrastou um terço das estrelas dos anjos consigo. Ao que parece, um terço dos anjos no céu foi seduzido à rebelião contra Deus pela estratégia de Satanás. Alguém pode perguntar como Satanás pode pensar que poderia ter sucesso ao opor-se a Deus? A resposta não é dada na Bíblia, mas talvez haja uma indicação na história de Absalão, o filho do rei Davi. Absalão tentou derrubar seu próprio pai. Seu método foi seduzir os corações dos israelitas com promessas atraentes, segundo Samuel 15, 3, 6. Em Ezequiel 28, 16, há uma indicação de que Satanás pode ter feito algo assim. Absalão também lançou dúvidas na mente dos israelitas sobre o caráter de Davi, segundo Samuel capítulo 15, verso 4. Será que Satanás pensou em seu plano semelhante de lançar dúvida na mente dos anjos sobre o caráter de Deus? Ele certamente fez isso com Eva no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 3 ao verso 5. Talvez Satanás pensou que se conseguisse seduzir os anjos suficiente, poderia fazê-los se voltarem contra Deus, né? Então ia perder do mesmo jeito, né? Porque se ele conseguisse todos os anjos lá, estaria lascado do mesmo jeito, né? O que são os demônios, né? Então, os demônios, né, eles são espíritos maus, são mencionados muitas vezes na Bíblia. Quem são esses espíritos? O que a Bíblia tem a dizer. A palavra demônio é de origem grega e significa falsa deidade. Ou seja, são falsos espíritos, né? E 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Existem diversas teorias sobre quem são os demônios, de onde eles vêm. Vimos que os anjos são uma ordem criada de espíritos de vários tipos. Colossenses 1,16. Lembrando que eles são espíritos, tá? São espíritos, mas a Bíblia, dentro dos projetos e planos de Deus, os anjos muitas vezes vão tomar aparência humana, tá? Nós vemos anjos aparecendo na Bíblia com formas humanas, conhecidas às vezes chamadas até de varões, de anjos, varões, com formas humanas, tá? Mas eles são espíritos, tá? Eles não estão no mundo da matéria, estão no mundo do espírito. Mas como é então que pode se identificá-los? Porque o mundo espiritual, ele é aberto à medida que Deus tem um projeto, um plano, Deus tem um objetivo, algo a executar. Então Deus, no mundo espiritual, ele vai dominar todas as coisas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Você acha que quando Satanás vai pedir para Jesus, transforma essas pedras em pão, Satanás estava pedindo para Jesus algo que seria impossível para Jesus? Ele disse, não, ele sabia, porque estava ali diante do Filho de Deus. Ele sabia que ele tinha esse poder de fazer a matéria se transformar, mudar de forma, virar qualquer coisa. É o ato, entendendo o ato da criação de Deus, de do nada criar todas as coisas, né? Então, diante disso,
A gente sabe que Deus, ele pode, Deus tem esse poder, tem esse poderio de fazer qualquer coisa que lhe seja aprazível dele fazer. Se Deus quiser fazer, ele faz. Agora, pegar a questão, falar, Deus não pode. Aí é questão de pensamento nosso humano, limitação humana, ou dúvida do que Deus pode fazer, ou dúvida do próprio Deus. Mas eu creio que se Deus quiser fazer qualquer coisa, ele faz, tá? Ele pode fazer até um espírito tomar matéria se ele quiser. Aí é com Deus, né? Mas que os anjos não são matéria, mas eles sentem, né? Os demônios, eles sentem uma necessidade de andar na matéria, tá? De ter carne, de ter matéria, de provar as coisas materiais. E aí nós vemos que é o ato da possessão demoníaca. Então eles vão fazer isso através de possessões, onde eles vão possuir corpos, tá? Para poder agir no mundo físico. Agora, como espírito, meio difícil, tá? A palavra demônio é de origem grega e significa forte da jalina. Ali, parei por aqui, né? Também vimos que houve uma rebelião de um grande número de anjos, Apocalipse 12, 4. Entre as várias teorias de que são os demônios e de onde eles vêm, a mais plausível é que os demônios vêm dos anjos caídos que se rebelaram contra Deus, junto com Satanás. Esse negócio de vir do anjo não quer dizer que anjo caído produziu o demônio. Na verdade, o nome que foi dado aos anjos caídos, tá? Então esses demônios, esses são os próprios anjos caídos. Então chamar de anjo caído ou demônio, dá tudo na mesma. Em Mateus 12, 24, os fariseus acusaram Cristo de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. No versículo 26, Jesus replicou: se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Aqui Jesus identificou Satanás como príncipe dos demônios. Uma comparação semelhante está em Lucas 10, 1, 7 a 18, onde Cristo diz que viu Satanás cair do céu quando os discípulos estavam expulsando demônios. Por último, em Apocalipse 12, 7, vemos Satanás e seus anjos lutando contra Miguel e seus anjos. Não podemos ter certeza absoluta, mas esses versículos dão a entender que os demônios vêm das fileiras dos anjos caídos. Então, os anjos caídos são os demônios. Eles estão a serviço de Satanás, estão dentro de quê? Dentro de uma hierarquia. Que pessoas dizem que o mundo do inferno, né? O mundo dos demônios é um mundo desorganizado, é uma briga. Eu já até vi alguns testemunhos por aí, eu fico meio assim, mas deixa pra lá para quem viu, né? Que o demônio estava brigando com o outro e que lá embaixo, quando chega lá, o demônio é castigado porque não fez isso, porque não fez aquilo, aquela coisa toda. Não, o mundo dos demônios é um mundo organizado. Tanto é que eles seguem as ordens de Satanás, como diz o texto aqui, que se ele é príncipe, quem tem príncipe tem um reino. Quem tem um reino precisa defender seu reino. Ele vai defender seu reino com quem? Com seus exércitos, com seus generais, com seus subalternos, soldados. Então, porque Satanás é um imitador de Deus. Satanás, como ele não consegue ser Deus, ele vai imitar Deus em tudo, né? Nós vemos lá na questão do conflito entre Moisés, né? Moisés e Arão e os magos do Egito. Olha para você como é que o diabo é. Tudo que Moisés fazia, os magos do Egito faziam. Só que teve um momento que eles foram fazer, eles falaram assim, isso aí não dá para fazer não, porque isso é o dedo de Deus. Então eles imitavam tudo, até lançar, fazer a vara, virar cobra, eles fizeram, tá? Então o diabo ele é imitador de Deus, ele imita mesmo. E aí eu acho até interessante que eu vi um pregador, eu nem lembro se eu vi no Facebook, YouTube, sei lá, um pregador falando que ele estava pregando num lugar e tal. Aí ele falou assim, olha, eu vejo um anjo no meio da igreja. Aí o povo começou a falar, língua sapatear, e esse anjo está passando aqui no altar. E o povo, e esse anjo agora está indo lá no fundo, e o povo papapá, e sapecou em língua estranha e tá. E esse anjo agora está no meio das irmãs, e papapá, e esse anjo está no meio da jovem, e papapá. Aí ele falou assim, e esse anjo que está aqui é o diabo que está andando lá. Aí a espiritualidade do povo acabou na hora. Aí ele falou assim, tá vendo como é que é fácil manipular vocês? É só falar que viu o anjo aqui, que vocês ficam, todo mundo deu lugar. Todo mundo ficou cheio.
mostrando como é fácil manipular pessoas que ficam atrás de anjo. Tá vendo? Então, né, esse pastor ele foi até inteligente, viu? Acabou com a banca daquele povo lá. Mas era uma verdade, porque ele sabia que o lugar estava acostumado com esse negócio de anjo pra lá, anjo pra cá, e o povo, na hora que ele falou que o anjo era um demônio, era um diabo, o povo parou de dar lugar na hora. Ué, tá vendo a manipulação? Então, né, tomar muito cuidado, né? Eu já falei aqui, né, do meu testemunho aqui de quando a gente estava com a igreja no Fazendinha, que, pela misericórdia de Deus, o rapaz chegou, né? Aí a gente foi orar para ele após o culto, tal, aquela coisa toda. Aí de repente ele começou a falar língua e tal, e a irmã dele já começou a falar língua estranha também e tal, só que o Espírito de Deus falou comigo que não era ele, era um espírito de engano. Aí eu falei, ó, manda ela parar, que não é o Espírito Santo aí não, é o espírito de engano. Aí ela aí parou assim, pai, e na hora que eu, em nome de Jesus, espírito de engano, cai por terra, pai, caiu endemoniado, começou a fazer aquela roça toda, tá vendo? Então, quando Deus quer dar discernimento, Ele dá. Quando Deus não dá, gente, né? Deus abençoe nossa irmã Vanderléia Silva, nossa irmã Rosilene, todos vocês aí do Facebook e do YouTube. Tá vendo? Então é fácil, gente. Então a gente tem que orar mesmo para não ser enganado, tomar cuidado com esse negócio de crente, de ficar atrás de profecia, atrás de visão de anjo, de revelador de não sei de quê. Deus faz, gente, Deus faz, mas busca discernimento de espírito. Busca discernimento de espírito, porque tem muita gente sendo enganado por falsos profetas, enganado por gente cheia de carne, falando que está vendo anjo, está vendo não sei o quê, e não está vendo nada. Está mexendo com a emoção e com o ego do povo. O povo é fácil manipular, tá? Então temos que tomar muito cuidado, que Deus possa privar-nos, nos livrar de cair desse tipo de erro, né? Onde que eu estava aqui? A Bíblia ensina claramente que o caráter dos demônios e do que fazem é maligno. Como acabamos de ver, Satanás é o chefe deles. Mateus 12, 24, 26. Por isso, não há diferença importante entre se falarmos da obra de Satanás ou da obra dos demônios. Assim como Deus usa os anjos santos para executar sua vontade, Satanás usa os demônios. Então, tomar muito cuidado. Deus abençoe a todos vocês no Facebook. Vamos tomar muito cuidado, né? Nós vamos só encerrar aqui, ó, dessas suas atividades aqui termina. Tentam subverter os propósitos de Deus, né? Sempre querendo, claro que a Bíblia já diz que Deus, né? Ninguém pode, operando Deus, quem impedirá? Não tem como impedir Deus de agir, de trabalhar. Mas, né? Tenta subverter os propósitos de Deus, Daniel 10, 10, 14, Apocalipse 16, 13, 16. Tentam estender a autoridade de Satanás, Efésios 6, 11 a 12. Podem causar doenças, Mateus 9, 33, Lucas 13, 11 e 16. Podem possuir humanos, Mateus 4, 24. Podem possuir animais, Mateus 5, 13. Opõe-se aos filhos de Deus, Efésios 6, 12. Outra experiência que eu tive também aqui, ó, questão de possuir animais. Eu me lembro que eu fazia um programa numa rádio, lá na caixa d'água, e eu estava numa campanha de oração. Era 2 horas de programação, então eu resolvi fazer não lembro se foi 21 dias, um negócio assim. Era só oração, era as 2 horas só de oração. Era 2 horas orando no ar, só de oração, orando. Fui até criticado por uma pessoa lá que fazia o programa antes de mim, que não precisava orar tanto, que a coisa toda. Mas nesse dia Deus derramou tanto poder na oração, que pela misericórdia de Deus, né? Uma irmã lá depois falou que o arroz queimou, que ela entrou no recebeu tanto por arroz queimou, uma outra foi curada do lado do caroço, desapareceu. Então Deus fez, nesse dia eu saí tão cheio, que eu saí andando pra rua, falando língua estranha, rapaz, mas veio um cachorro. Eu passava por esse cachorro todo dia, esse cachorro nunca me fez, mas nesse dia eu falando língua estranha, esse cachorro voou em mim, rapaz. E eu vi que era o próprio inimigo, falei, está repreendido em nome de Jesus. E o cachorro saiu correndo. Então, possui animais, né? Então ele possui animais. Deus, outra coisa, falando de tudo,
Agora, Deus não imita o diabo, não. Demônio possui animal, mas Deus não possui animal. Ah, Deus usou a jumenta. Deus não usou a jumenta de Balaão. Não. O texto não diz que Deus usou a jumenta de Balaão para falar com não. A Bíblia diz, e dando voz ao mudo jumento que falou com voz. Deus deu capacidade àquela jumenta para raciocinar e falar com o profeta. Nada mais, Deus não entrou na jumenta, encheu a jumenta de poder para ela ser cheia do Espírito fala. Isso aí não, isso é heresia, tá? Deus não usou a jumenta, Deus deu voz a ela. Opõe-se aos filhos de Deus, Efésios 6,12, disseminam doutrinas falsas, heresias, fofocas no seio da igreja. Então, fofoqueiro tem misericórdia, coisa de Satanás. 1 Timóteo 4:1. E aqui a gente encerra o nosso assunto sobre angelologia. O destino final dos demônios, a Bíblia nos conta que Deus tomou os anjos que pecaram contra ele e os precipitou no inferno e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Segundo Pedro 2,4. Jesus falou sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. Também descreveu como as pessoas que não creem nele terão da mesma forma este horrível destino na eternidade. Mateus 25:41. Que Deus possa guardar a nossa alma e nos privar, nos livrar de todo mal. Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Na próxima aula nós vamos abordar sobre escatologia, Nós estamos se fechando aí agora para a misericórdia de Deus. Nosso último assunto do nosso último módulo, a gente vai fechar já com a sua monografia, Então que Deus em Cristo nos abençoe.